Olá, Gagega, tudo bom com vocês? Bom, eu estou fazendo esse vídeo porque eu fui desafiado, pela verdade foi até um desafio prazeroso e honroso, por dois motivos. Primeiro, pelas pessoas, as quais me colocaram nesse desafio, que foi a Bruna Lopes, a cantora Bruna Lopes, e a Karen, né? Um beijo para vocês. E o segundo motivo, eu posso dizer até que é o principal, é o fato de a gente estar falando da palavra de Deus, né? É sempre um prazer, é sempre uma honra, é sempre bom falar daquilo que eu tenho como regra de vida, que é aquilo que eu tenho como mais valioso, mais precioso na minha vida, que é as leis, os mandamentos, as ordenanças, os conselhos e a palavra do Senhor, né? E aí, então eu vou estar falando aqui nesse desafio sobre a palavra de Deus, né? Esse desafio implica no seguinte: eu estarei num versículo, estarei comentando sobre esse versículo, depois pegarei esse vídeo, postarei no Facebook com a hashtag Eu Não Me Envergonho do Evangelho. Depois eu estarei desafiando mais 5 pessoas que estarão fazendo isso. Eu já tenho as 5 pessoas, eu estarei colocando essas 5 pessoas, marcando lá na publicação do vídeo, né? Não vou falar agora, tá? Mas essas 5 pessoas estarão desafiadas a fazer o mesmo. E eu espero que essas 5 pessoas façam, né? Porque é sempre um prazer, sempre uma honra, sempre uma gratidão. É sempre bom você fazer o ID do Senhor, levar a palavra do Senhor, né? E a internet é uma grande ferramenta para isso, pois ela alcança pessoas que a gente nem conhece, né? Pessoas que moram longe, pessoas que a gente não tem acesso. Então é sempre bom, sempre um prazer estar falando da palavra de Deus, ainda mais numa rede tão propagada como essa, né? O versículo que eu escolhi, eu tenho ele como, para mim, eu tenho ele como o principal versículo da Bíblia. A Bíblia por completa é perfeita, por completa, mas esse versículo, para mim, é meu texto áureo, né? Tem 2 passagens na Bíblia que eu tenho como regra de fé, né? Que eu tenho como algo principal, porque se hoje eu sou cristão é por causa dessas 2 coisas que está escrito na palavra do Senhor. Se hoje eu sirvo a Deus é por causa dessas 2 coisas. Primeiro, esse versículo que eu vou ler agora, e segundo, a ressurreição de Cristo. Porque se eu estou aqui hoje é porque um dia Jesus nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou pela minha vida. Eu, mero pecador, pobre pecador, simples coitado, ele me fez um servo e filho dele. Então, esse versículo eu vou estar lendo agora. Minha Bíblia está aqui, eu estou no trabalho, né? Mas eu tenho um tempinho assim para fazer essas coisinhas, eu posso. Então eu vou estar lendo aqui o versículo que se encontra em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tão grande maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele faz uma pergunta: você já parou para imaginar o tamanho do amor de Deus pela sua vida? Você já parou para imaginar a imensidão do amor? Eu, para ser sincero, quando eu leio esse versículo, além de emocionado, eu me sinto constrangido, porque eu não consigo recompensar esse amor, nem por Deus e nem pelas pessoas. Eu me sinto constrangido. Esses dias eu estava pensando, eu falei, poxa vida, tem pessoas que não mereciam nem a vida do meu cachorro, e Deus simplesmente entregou seu filho. Ele entregou seu filho, não foi por uma classe de pessoas, não foi para uma tribo, não foi para um grupo, uma ação. Ele entregou para todos. Ele entregou para o traficante, entregou para o drogado, para o feiticeiro, para o rico, para o pobre. Entregou para o bonzinho, para o caridoso, para o benigno, entregou para todos. Ele não olhou o defeito, ele não olhou as situações, a situação, aliás, das pessoas. Ele não olhou as circunstâncias, ele sabia como o mundo estaria hoje. E mesmo assim ele foi lá: meu filho, desce para salvar aquele povo.
né? E eu olho a situação também do amor no Deus Filho também. Porque o Deus Pai entregou o Filho. E o Deus Filho, o que ele fez? Deixou toda a sua glória, deixou todo o seu reino, deixou toda a sua majestade e se rebaixou. Ele desceu um nível altíssimo, que é o de ser humano. Ele deixou toda a sua glória para se tornar um ser humano, se rebaixou ao estado de ser humano. Para que hoje você, eu, nós estivéssemos aqui, lavados, remidos e perdoados. Esse amor, namorado não tem por você, amigo não tem por você. Nem seu pai, pasme, nem seu pai nem sua mãe te amam dessa forma. Então, reflita um pouco mais nesse amor. Tente imaginar um amor como esse. A ponto de entregar sua própria vida, como eu falei agora. Eu estava pensando nesse dia, eu não tenho coragem de entregar a vida do meu cachorro por ninguém. Imagina a minha própria vida. Imagina a vida do meu filho. Só um grande amor para fazer isso mesmo. E só para complementar, esse versículo ele termina falando: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não basta apenas Cristo ter vindo para a terra. Não basta ele apenas ter nascido, vivido, sofrido, morrido e ressuscitado. Precisa de uma atitude nossa de crer também. Você que está me ouvindo, que está me vendo nesse momento, talvez ainda não tomou essa decisão de crer que Jesus ele é o Salvador, Consumador, Transformador da sua vida, que Ele veio remir os seus pecados. Comece a crer, porque só terá vida eterna aquele que crê. Ah, Tiago, mas eu já fiz tanta coisa errada. Não interessa. A palavra de Deus diz, aliás, Paulo ele disse, né? E a palavra de Deus, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele ladrão na cruz, ele não merecia salvação. Ele não merecia, ele estava morrendo, ele estava tomando o castigo dele. Mas ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus se virou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não merecia salvação, aquele bandido, aquele ladrão. Mas Deus concedeu a salvação. Não há ninguém que Deus não possa transformar. O próprio Paulo, que eu citei aqui agora há pouco, era um assassino de cristãos. E se transformou em um ganhadores de cristãos. Então reflita um pouco mais nesse amor. Reflita mais um pouco nessa entrega do Senhor Jesus. Reflita mais nas suas atitudes e na sua vida. E creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E eu quero deixar mais um versículo. Eu sei que era só um versículo só, mas eu queria deixar um versículo para meditação, que se encontra em Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, e invocai enquanto está perto. Aproveite enquanto você ainda pode buscar o Senhor, enquanto o Espírito Santo ainda habita aqui, porque chegará um tempo que você irá clamar e Deus não irá mais ouvir. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Você que foi desafiado, que faça o mesmo, escolha um versículo da Bíblia. Eu não me importo se for o mesmo versículo, tá bom? O importante é que você propague o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a paz de Cristo possa reinar sobre todas as áreas da sua vida e sobre todas as decisões da sua vida. Amém? Assim eu quero agradecer essa oportunidade de ter feito esse vídeo. E Deus abençoe a todos.